dia, que linda semana, com certeza nós teremos na presença do Senhor. Mais uma segunda-feira, mais um dia especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Meu querido, você está respirando, o coração está batendo, então o propósito ainda não terminou. Grandes coisas o Senhor ainda tem para realizar na sua vida. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora aqui pelo canal 6 da Via Cabo, TV MCA, um canal aberto do coração de Deus para a sua vida. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo nosso site tvmca.com.br. Temos também aí os nossos veículos, nossos canais de comunicação, melhor dizendo, o nosso e-mail Devocional Intimidade TV MCA e ali no Facebook duas páginas, o Devocional Intimidade TV MCA e também o Frases Devocional Intimidade. Meus amados, nós vamos continuar hoje com um testemunho especial da Sônia Cristina, que já esteve na semana passada aqui conosco. E você vai conhecer um pouco acerca da libertação tremenda que Deus realizou na sua vida, na sua mente, no seu intelecto, porque Deus está abrindo uma porta de entendimento, de discernimento, para que a sua vida e a sua história também seja transformada. Esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade nesta segunda-feira. Sônia, querida, que bom tê-la aqui novamente. Bom de novo, né? Poder continuar falando das coisas maravilhosas que o Senhor faz na nossa vida, né, Mônica? Por isso que é tremendo, né? Porque sempre tem um pré e um pós, né? O tempo depois, quando Deus abre a nossa mente, aquela que até então mergulhava para tentar entender algo e para tentar se entender melhor, a partir do momento que o Senhor entrou na sua vida, que a luz de Cristo entrou na sua vida, você começou a entender quem você era, você começou a ser saciado, e eu sei que todos os dias, aquela fome que já era grande, agora aumentou ainda mais, mas agora você come e é saciada e a fome volta para que você mergulhe mais no Senhor. Mas você estava contando para nós e você passou por vários níveis de libertação, mas entre todos eles o que foi mais assim penoso, talvez eu use essa palavra, foi a questão da libertação de toda essa questão da nova era, porque o seu intelecto e todas as áreas do seu corpo estavam amarradas ao reino das trevas por decisão própria, né? Mas Deus abriu uma porta. Então, traz para nós um pouquinho acerca disso na sua vida, e acerca da forma como o Espírito Santo e o Senhor foram te libertando de todas essas coisas. Então, como eu tinha comentado a semana passada, eu entrei naquele processo achando que eu estava liberta. Eu estou liberta, era isso mesmo que eu tinha que fazer, aí passaram-se os anos. No decorrer de 10 anos, como que eu me encontrava? Eu me encontrava presa, as coisas não aconteciam, não tinha... eu me entregava cada vez mais ao Senhor, mas eu via que áreas da minha vida não andavam, não caminhavam. Eu não entendia o que era propósito de Deus para a minha vida, eu não entendia o que eu ia trilhar com o Senhor. Eu vou trilhar o que com o Senhor? Sabe, quando tudo fica muito nebuloso, você não consegue enxergar as coisas em Deus. E chegou uma época da minha vida, eu saí de São Paulo, morava na capital essa época, eu me converti em São Paulo, não era nascida de lá, mas o Senhor me levou para São Paulo para que eu viesse a conhecê-lo. Ele me tirou do meio que eu estava, porque eu era muito envolvida naquele meio, na cidade que eu morava. Fui para lá, me converti, fiquei 10 anos em São Paulo. Quando eu retornei, achando, assim, crente do sucesso, né? Achando que estava liberta e tudo, né? Com aquele monte de situações difíceis. Aí fui parar num ministério onde eu fui abraçada mesmo pelo Senhor através daquela liderança, né? Eu vi pessoas, assim, pagando um preço pela minha vida. Onde a primeira coisa que eles me perguntaram, você quer ser liberta? Porque assim, Mônica, a libertação, eu digo isso por ter provado esse estágio, você tem que querer muito, porque se você não quiser muito, não vai ser fácil. E aí é outro processo de busca. É outro processo. Assim como você buscou no reino das trevas, você veio para o Senhor e começou a buscar, Deus então começou a trilhar esse outro caminho, abrir essas outras portas, ou seja, levar você a fechar as portas que você veio abrindo ao longo dos anos, né? Sim. Quando vieram para mim perguntar assim, você quer ser liberta? Eu falei, claro que eu quero. Você está disposta a pagar o preço? Aí eu fiquei assim, tô, né?
tem outra saída? Porque essa é a chave, né? Tem outra saída, a chave é essa, você quer pagar o preço? Porque você vai ter que se render, você vai ter que se humilhar, você vai ter que buscar, você vai ter que chorar, você vai ter que querer muito, vai ter que vir uma fome de libertação na tua vida. Ah, Senhor, se tu me quiser, tu me liberta. Isso não existe, gente. O Senhor, Ele já quer te libertar, desde a hora que Ele te tirou lá da lama, Ele já te tirou com o processo de te libertar. Agora, tu quer isso? Com todo o teu ser? Quando eu tive esse entendimento que eu queria com todo o meu ser, aí não foi aquela coisa, vamos lá que eu vou te levar para o gabinete para você passar por uma libertação. Não foi assim. Foi ministração de palavras, começou a ser feita ministração de palavras na minha vida, e em cima daquelas palavras, vai para casa agora e ora, porque o Espírito Santo vai falar contigo. A verdade vos libertará, né? Não é conhecer a verdade. Conheci Jesus hoje, li a palavra, pronto. Não é dia após dia, você vai conhecendo e mergulhando nessa palavra, e essa palavra vai te dando condições para que você vá sendo liberta e fechando as portas que você abriu para o reino das trevas, né? Quando eu comecei a ouvir as palavras, Mônica, e buscar o Senhor, a palavra começou a me confrontar e eu comecei a enxergar onde verdadeiramente eu tinha entrado. Depois de 10 anos de convertida, tona, né? Caiu a ficha em mim, você viu aonde você andava? Você viu como você se comprometeu? Você viu o que você entregou de tão precioso seu na mão do inimigo? Até a minha identidade, Mônica, eu não tinha mais de pessoa. Sabe assim? Eu não tinha mais isso. Eu não tinha referência de quem eu era. Imagina que eu falava Abba Pai, mas eu não vivia esse Abba Pai nunca. Como eu vivo hoje, entende? Sim. Quando eu comecei a ser confrontada pela palavra, aí começou a vir aqui o genuíno arrependimento. Eu falava, Senhor, por que eu vivi aquilo? Por que o Senhor me permitiu viver aquilo? Pai, foi horrível na minha vida. E eu falava assim, eu não vou conseguir me libertar. Porque eu vi a dimensão, quando eu vi o tamanho do emaranhado, do lamaçal de pecado que eu me envolvi, eu falei, eu não vou conseguir sair disso, mas eu vou dizer uma coisa, você não vai mesmo, é só o Espírito Santo que vai te tirar desse lugar, com os instrumentos certos que Ele tem, que tem o entendimento para ir lá e saquear o inferno, sabe, da tua vida, das áreas que ficaram presas. Então, quando a minha liderança foi tratar em particular, não foi 1 ano, não foi 2, foram 3 anos esse processo. Quando a liderança veio tratar em particular comigo, chegou em situações que eles também não rompiam. Nós não estamos conseguindo. Mas aí, a nível nacional, tem um ministério que já trabalhava na época com libertação e cura. Eles me levaram até esse ministério, num congresso, e lá foi colocado o meu caso. Eu participei do congresso. Lá eu fui chamada em particular pela equipe ministerial de libertação e foi aonde que eu passei um dia para, depois de toda essa situação que eu vivi, de arrependimento, de palavra. Que já era um processo que já era um processo, né? Aí foi a hora que eu entendi que demônio de nova era não faz, sai. Não é assim. Você vai ter que se desconectar área por área que você abriu para ele entrar. Então, o que tem que acontecer? Você começa a se arrepender desde o primeiro chakra que você abriu até o último e começa a pedir perdão para Deus. E nesse processo de arrependimento, item por item que você vai fazendo, as cadeias espirituais de conexão começam a ser cortadas. Começa a cair as amarras, os jugos, os grilhões que estavam sobre a sua vida. Então aí começa a vir libertação área por área, da onde eles te manipulavam, da onde eles tinham legalidade sobre a sua vida. Aí você começa a entender a diferença de estar preso e a liberdade que o Senhor te dá. E eu creio que também algo muito importante nesse processo, Sônia, é o quê? O diabo, eu creio que ele tenta trabalhar na vida das pessoas. Mas eu fui uma vítima da circunstância, eu fui uma vítima do momento, eu fui uma vítima das coisas que aconteceu. Não, tudo que acontece na nossa vida é por decisão, por isso que tudo inicia na porta do arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço, quando eu libero a palavra de arrependimento que já está dentro do meu coração, então eu digo, Senhor, eu estou te entregando agora a Ti o controle. Né? Porque tudo no reino espiritual e no reino das trevas acontece através de uma palavra, através de uma verbalização, de uma porta que é aberta através das palavras, né? Porque assim, Mônica, você está falando nisso, está me vindo assim no coração. Mesmo que eu seja inocente, mesmo que eu seja ignorante, né?
que eu vou fazer, Mônica? Eu vou argumentar com Deus? Não é mais fácil eu falar, Senhor, é verdade, eu fui inocente, Pai. Assim eu como fui às vezes ignorante. Por pecados das gerações. Exatamente, E coisa, não foi o que fiz, é verdade. Mas mas eu vou ficar perdendo tempo em cima disso aqui agora? Exato. Vamos pro foco, né? Vamos focar aqui. Falou, o mais importante agora é o propósito de Deus se realizar na minha vida, é a coisa mais importante para mim. Então você já entra nesse entendimento, toma esse caminho e já caminha nele. Porque aí a libertação vem. Aí começa a vir a libertação. Então eu vejo assim, até hoje ainda, eu vejo lugares que as pessoas ainda não sabem como lidar com isso. Tem pessoas que estão dentro da igreja, tem irmãos nossos que estão dentro da igreja e que não sabem como vai fazer a libertação de uma pessoa que se envolveu com esse tipo de movimento, sabe, de trevas. E é uma prisão intelectual. Muito mais do que toda a questão espiritual, é uma prisão do teu intelecto, algo que você me falou, e no próximo bloco você vai entender por que Deus fez algo tão grande na vida da Sônia, e até os dons e talentos que Deus deu a ela, é algo muito tremendo, vou deixar para o próximo bloco para você ficar curioso aí. Mas existe uma arrogância muito grande nas pessoas cujo intelecto é preso por Satanás, porque não, eu sou tal, eu faço, eu aconteço porque eu tenho capacidades para isso. Eu creio que foi algo que você viveu também muito forte, né? Nessas prisões intelectuais a gente desenvolve esse tipo de forma de ser, né? Pensa um ego bem alimentado, né? Exatamente. O ego já sem alimentar, já não é nada que se aproveite, né? Agora pega esse bichinho e dá de comer para ele, né? Verdade. É isso, sabe? O intelectual, ele alimenta tanto ego que já não se cabe mais. Não cabe mais dentro da pessoa esse ego. Então, você começa a questionar tudo. Tudo você te questiona, tudo você coloca defeito, tudo tem problema. Que você sabe? Se coloca no lugar de exatamente, Deus, né? Você se coloca no lugar de governo e controle. Você não consegue imaginar como isso vai poder ser resolvido, porque você está raciocinando aqui, você já está pensando em 500 fórmulas e maneiras de fazer, porque você conhece aquilo outro, você recebeu informações e você estudou aquilo. Como que Deus vai conseguir resolver isso? Exatamente. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais, tá demais esse papo aqui, tá maravilhoso, porque o diabo ele é, me perdoa a palavra, o diabo muitas vezes ele é burro, porque ele quer usar aquilo que Deus te deu, mas ele sempre acaba perdendo, porque Deus transforma tudo aquilo que foi lama em vida e em vida de verdade. No próximo bloco você vai entender o porquê que eu estou falando isso. 30 segundinhos a gente está de volta.